Olá pessoal, uma ótima tarde para todos vocês, semana começando, eu sou a Lili Luxim, estamos aqui em mais um Pocketbook for You, é isso mesmo, conhecimento dos maiores autores e best-sellers compactados para encaixar no seu dia a dia. Estou muito feliz de começar a semana, feriadão passou, todo mundo relaxadão aí, tranquilo, firme e forte para começar a semana? Então vem comigo que hoje o assunto é daqueles que eu gosto, mas gosto horrores, mesmo porque é minha área de atuação, né? Contribuir para que as pessoas tenham uma melhor comunicação consigo e com o outro. Então hoje nós vamos falar exatamente disso, que é como fazer amigos e influenciar pessoas. Antes de eu dar aquela caminhada pelo tema, quero deixar 2 recados aqui para vocês. Primeiro recado. Nós estamos falando de influenciar pessoas no sentido de conquistar aquelas pessoas, de fazer com que elas se sintam felizes ao seu lado, bem ao seu lado e que a sua comunicação seja assertiva. Esse é o primeiro recado. O segundo recado, se as pessoas se utilizam dessas técnicas que nós vamos conversar aqui para fazer coisas que não são positivas para com o outro, nós não temos nada a ver, nem mesmo Dale, que é o autor do livro. Isso a gente chama de caráter. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas vezes em minhas palestras, quando eu mostro para as pessoas como elas podem ser mais assertivas numa venda, numa conversa, no trabalho em equipe, há aqueles que digam, nossa, mas eu estou manipulando a reação do outro? Não, senhor. O próprio Dale, o autor do livro que nós vamos conversar hoje, diz que nós somos seres humanos de emoção. Ou seja, nada tão racional como a gente acredita. Logo, devemos tocar o outro com a mesma emoção, tá? Então não tem nada a ver de, vou levar o outro para onde eu quiser, porque não é nada disso. A ideia é que nós consigamos levar o outro, estar com o outro, fazendo sempre coisas boas, positivas, de crescimento coletivo ou individual. Então esse é o trabalho que eu prego. E é o trabalho que nós vamos conversar hoje. Então, ditas essas 2 primeiras coisas, eu quero só falar mais uma para a gente começar. Hoje, nós vamos falar de empatia pura. Então, já vou deixar aqui um spoiler para vocês, empatia pura. E o que mais me deixa contente em mais uma vez ler este livro, falar sobre este livro, mesmo ele sendo tão antigo, me deixa feliz de saber que eu estou congruente aí nos dias de hoje, trabalhando com isso. Lili, é desafiador? É desafiador. Quem é que quer olhar para si e falar assim, olha o jeito que eu converso com a minha liderança, com meus liderados, olha o jeito que eu converso com a minha família, olha o jeito que eu converso com o meu filho, né? Mas aqueles que têm a coragem de fazer isso, pode crescer e crescer muito na vida, principalmente no seu ambiente, eu falo, no seu ambiente de casa, o familiar. Eu acredito que toda vez que eu treino a minha comunicação lá no meu canto de amor, eu consigo ser muito mais assertivo nos meus campos de desafios, que são os campos profissionais e os nossos campos sociais. Vamos bater bola? Olha só, nós escolhemos esse livro, olha aqui, a Folha de São Paulo trouxe pra gente aqui, ó. Ele tá em 4º lugar, tá vendo, ó? Ele tá em 4º lugar aqui. O Guia Clássico para Relacionar-se com as pessoas, não é por acaso que mais de 70 anos depois de sua primeira edição, vendeu mais de 54 milhões de exemplares. Como fazer amigos e influenciar pessoas segue sendo um livro inovador e uma das principais referências do mundo sobre relacionamentos. A PNL, ela traz muitos pontos do que o Dale, que é o autor do livro, traz neste livro aqui, tá? E um dos maiores pontos do livro é o rapport, que é a empatia no seu grau mais alto. O rapport é o alinhamento completo de todas as nossas formas de comunicação. E você sabe o que é todas as formas de comunicação? Vamos lá? Verbal e não verbal. Então, quando nós alinhamos o nosso verbal e o nosso não verbal, principalmente o nosso não verbal, com o outro, percebendo o outro, nós estamos em rapport com ele. Isso é, nós estamos em empatia, esse alinhamento perfeito de toda a nossa comunicação, inclusive de uma comunicação que eu sempre falo aqui, que é o rapport, é a capacidade de ouvir, tá? Então nós estamos em congruência aqui com este material e vamos seguir o baile. Ele é destinado para quem? Uai, gente, para quem quer aprender a ter uma boa relação interpessoal, e melhorar os relacionamentos em todos os âmbitos da vida e ser mais próximos dos amigos e ter uma boa conversa com qualquer um. E eu vou mais além, aprender a liderar de forma decente, ter um relacionamento familiar melhor, conversar melhor com seus filhos, com a sua esposa,
Lili, eu preciso disso, treinar. Eu falo que treinar a nossa comunicação, como Dale e eu proponho nos meus treinamentos, é olhar todos os dias para ela, é como treinar um músculo. Ah, eu fiz o abdominal hoje, olha Lili, já tô com um tanquinho aqui na barriga, quem dera fosse, né? Então a comunicação é a mesma coisa, é observação, é trazer para o consciente, observar o tempo todo e mais do que isso, é assumir, é perceber que é possível fazer diferente, tá? Então, se você tá nessa linha, se você também não tá e se você acha que sua comunicação é top, que você tem bons relacionamentos, eu quero te convidar para ficar comigo para ver se você consegue contribuir ao vivo aqui dando as suas dicas para mim, fechou? Relações interpessoais, gente. A relação interpessoal hoje é o caminho, o maior caminho para você ter sucesso na vida. A qualidade dos seus relacionamentos vai mostrar o tamanho do seu sucesso, como é que estão os seus relacionamentos. E um relacionamento de qualidade começa com uma comunicação assertiva e essa comunicação não é abrir a tagarela da boca e sair falando mais do que pobre na chuva. Comunicação não é palavras, apenas 7% são palavras e nós vamos caminhar aqui para que você possa perceber que as relações interpessoais, se você começar a mudá-las, você vai se sentir muito mais feliz, você vai se sentir muito mais próspero, abundante. Por quê? Porque as pessoas vão querer estar à sua volta, vão querer trocar com você. E quanto mais nós trocamos informação, nós trocamos conhecimento e nós aprendemos com o outro, mais nós crescemos. Este é o caminho do sucesso, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre cada coisa, agora nós vamos conhecer o autor. O Dale, então, como a gente falou, ele embora seja um autor, né, aqui ó, seja autor de um assunto muito atual, Dale nasceu em 1888, tá gente? Nos Estados Unidos, se tornando um best-seller com diversos livros sobre relacionamento e um dos precursores do segmento da autoajuda. Seus principais ensinamentos estão ligados à relação interpessoal, sendo orador e ministrante de treinamento nessa área, além de ser um entusiasta na transformação de pessoas. A proposta central deste livro é trazer insights para melhorar a sua comunicação, atingir melhor o público, demonstrando passo a passo de como aproximar-se das pessoas. Dale era vendedor, na verdade conta a história dele, que ele teve muita dificuldade na vida, uma infância difícil, depois dificuldade para estudar, um monte de dificuldades, era vendedor e por ser vendedor começou a melhorar os seus relacionamentos. E aí ele saiu, pediu demissão, assim como eu, né? Larguei tudo, ele largou tudo para começar a treinar e para começar a falar sobre essa comunicação que ele tinha aprendido e começou a estudar. Este livro saiu logo depois de uma revolução, eu vou pegar aqui a data certinha para vocês, e era parte de uma palestra que ele deu. E aí acabou virando livro, porque ele passou a falar sobre esse assunto para várias pessoas e treinar as pessoas em todo lugar, em vários lugares nos Estados Unidos. Ele passou a ser um treinador de pessoas. Hoje, agora em 2018, no ano passado, em maio do ano passado, eu deixo a televisão e começo a empreender nessa área de treinar pessoas. Lili, é tão fácil como foi para Dale? Não, não é tão fácil. Nós estamos falando de um país como o Brasil, de alguns lugares, como aqueles que nós moramos, né? Eu hoje estou na zona da Mata Mineira, em que ainda está tendo um despertar das pessoas para olhar para essa comunicação. Então, é um desafio todos os dias. Mas todos aqueles que me procuram, que eu consigo fazer, nem que seja isso aqui, de mostrar, e eles me ajudarem, eu já sou muito feliz, porque eu sei que eu estou contribuindo com alguém que possa olhar para si de uma forma diferenciada, tá? Principais assuntos tratados: para se destacar, é preciso demonstrar interesse pelos outros. O desejo de ser importante pode nos deixar frustrados. Uma discussão não atinge nenhum resultado positivo. As mudanças começam pela apreciação. Então, quando a gente fala esse tipo de coisa, você não compreende. Você fala assim, meu Deus do céu, vamos lá. Para se destacar, é preciso demonstrar interesse pelos outros. Lili, eu demonstro interesse pelos outros. Eu pergunto como estão meus funcionários, eu chego em casa e pergunto pra minha mulher como é que ela está, meu filho também abre a porta do quarto. Falei, tá beleza? Como é que foi seu dia aí? Isso não é demonstrar interesse de acordo com o Dale, nem com a PNL, nem com os meus estudos. Mostrar interesse é mostrar interesse genuíno para o que aconteceu. E aí nós temos que alinhar toda a nossa forma de comunicação. Não adianta eu abrir a porta do quarto, o menino tá de costas e falar, ei, beleza? Como é que foi seu dia? Olha meu tom de voz. Cadê o meu alinhamento de olhar no olho, de mostrar interesse genuíno e verdadeiro? Talvez a gente está fazendo, sabe o quê? Cumprindo pro forma.
É igual aquele chefe que eu chego, aquele líder que eu falo assim, você nem cumprimenta seus funcionários? Eles falam assim, acho que eu cumprimento. Todo dia eu chego falando bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quer dizer, o cara passa falando um bom dia que a gente nem sabe o que está dizendo. Por quê? Da boca dele sai o bom dia, mas o não verbal dele diz, não quero desejar absolutamente nada para vocês. Interesse genuíno é esse alinhamento. É eu estar aqui com vocês alinhada e falando bom dia, com a minha boca dizendo bom dia, o meu tom de voz dizendo bom dia, os meus olhos dizendo bom dia e eu com interesse genuíno de estar aqui, que eu espero que pelas câmeras vocês consigam sentir isso. Desejo de ser importante pode nos deixar frustrados. Esse aqui eu gosto de falar não só à luz do que o Dale traz, mas sim à luz do que eu tenho aprendido na minha vida depois de ter saído de uma emissora de televisão, onde ali eu estava em evidência durante muito tempo e comecei a fazer um trabalho em que eu faço os outros virarem evidência. E isso a gente tem que pegar, como diz o Dale, né? Nós somos seres humanos feitos de muita vaidade, de muito ego. Né? Então a gente quer ser importante. Então numa conversa com um amigo nosso, a gente deixa a empatia de lado quando a gente quer ser simpático. E aí a pessoa fala assim, nossa, eu já acordei com uma dor no estômago. Nossa, menino, você não sabe que terça-feira eu também tive uma dor no estômago? Aí a pessoa fala assim, nossa, o negócio lá em casa não tá fácil, cara. Você sabe que eu tô com o pessoal desempregado. Ah, você não sabe, é do meu problema. O meu problema é muito maior que o seu. Isso é mostrar ser mais importante. E quando você quer ser mais importante, esse desejo de ser muito importante, você fica frustrado porque você não se coloca de tal forma para ser. Para que as pessoas queiram estar com você, você tem que se sentir parte daquele ambiente. Não só porque você é o bambambão, o importante, o rei da cocada preta. Entende isso? É difícil a gente fazer isso, é difícil a gente trabalhar isso numa época em que estamos hoje, em que precisamos estar nas redes sociais, muito bambambam, muito lindo, muito maravilhoso, sempre produzindo. Hoje estávamos aqui, Eveline e eu, conversando antes da gente começar, sobre como virou uma cadeia o WhatsApp em nossas vidas, que a gente não pode ter mais tempo nem de falar hoje é domingo e eu não vou atender esse WhatsApp, né? Porque nós temos que ser importante. Então, se a pessoa, ninguém mandou WhatsApp pra gente, nem curtiu nossa foto no Instagram, minha Nossa Senhora, não sou importante mais. É difícil a gente ter essa concepção de que nós temos que ser importante como parte de um todo, né? Ou importante pra gente mesmo, porque a gente quer sempre estar em evidência. E esse aqui pra mim é muito interessante, há muita discussão acerca deste livro, tá, gente? Há muitos questionamentos acerca dele e um deles é, uma discussão não atinge nenhum resultado positivo. Segundo o Dale, ele fala que em uma discussão, aqui ó, ele fala o seguinte, que a gente perde. Porque se a gente ganhar, a gente perdeu a relação. E se a gente perder, porque a gente estava errado, a gente perdeu porque perdeu a situação. Lili, então o que eu faço para eu chegar no resultado positivo? A gente está falando de discussão aqui, é aquela assim, ó, você está errado, você que fez, dando ao outro o direito de quê? De se defender o tempo todo, de ficar na reação, reativo e não participativo. Quando eu digo a um líder que ele precisa observar no outro e dizer e potencializar o que o outro tem de melhor, é porque é muito mais fácil quando eu digo que o outro tem de melhor e na sequência um ponto a ser melhorado da pessoa compreender, do que se eu fizer ao contrário e ainda enfiar um mais no meio. Nossa, você é um cara muito legal, mas, ó, mata tudo o que veio antes. Então ele diz que uma discussão não atinge nenhum resultado. Lili, é possível não ter discussão? É, e nós vamos falar sobre isso. E as mudanças começam pela apreciação. O que é apreciação? Apreciar o outro, o lugar que o outro está. Quem é aquele outro? O outro sempre tem alguma coisa bacana que nos inspira. Se não tiver, que busquemos pelo menos isso. Há algumas teorias que falam, principalmente o efeito sombra do Chopra. Ele fala o seguinte, que tudo que eu não gosto em mim, tudo que eu não gosto no outro tem em mim. Tudo que eu admiro no outro eu também tenho em mim. Tudo que eu quero mudar no outro eu preciso olhar para mim. E tudo que eu admiro no outro eu também tenho em mim. Ou seja, começa pela apreciação. E às vezes o outro ele pode ser o nosso maior caminho de diminuição da autocrítica e do autojulgamento. Porque nós começamos a observar o outro e falar, nossa, eu tô admirando tanto a Lili, o jeito... Pô, mas eu também sou assim, já que há algumas... Pô, eu tô bacana, eu também sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa empática. E aí você começa a se automotivar, a se auto-perdoar e a crescer. Vamos lá? Se é um assunto que eu gosto,
eu vou até, né? Vamos lá, gente. Lidar com as pessoas. Se você quer reprimir alguém, faça o contrário. Mostre interesse pela visão que ela tem dos fatos, elogiando as boas atitudes, ao invés de reprimi-la. Falamos então do mas. Lembra? Lili, então eu vou passar o dia inteiro falando, ai, que fofinho, né? Vou fazer o tempo inteiro assim, nossa, você é lindinho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você vai reprimir seu filho? Menino, esse quarto vira sempre uma zona, que bagunça. A própria comunicação não violenta diz que a gente pode seguir esse caminho aqui, ó. Elogiando, dizendo, nossa, meu filho, você é uma pessoa que tem um estilo tão gostoso, muitas vezes é tão organizado na cozinha tal, e tem deixado o seu quarto desse jeito. Eu acredito que se a gente arrumar, se ele ficar bacana, você vai se sentir muito melhor. Só que a gente gasta o tempo na gritaria. Menino, pela 1000ª vez, seu bagunceiro, você não me respeita. Aí nós vamos pôr um tanto de julgamentos que não tem nada a ver com os fatos. A comunicação não violenta, ela diz pra gente olhar os fatos, né? Quais são os fatos? O filho não arruma o quarto, ponto. Qual é o julgamento? Meu filho não arruma um quarto porque ele não me respeita, meu filho não arruma um quarto porque ele não me ama, meu filho não arruma um quarto porque ele é preguiçoso. Tudo que vier depois disso é julgamento. Lembra que eu já falei aqui pra vocês? Hoje está chovendo. Me molhei porque estou sem guarda-chuva. Ótimo. Não saio de casa porque ninguém me chama, porque ninguém me ama. Julgamento. Então, aqui ele pede para que olhemos os fatos e também traçamos elogios. Vamos pôr na empresa? Numa empresa, por exemplo, você quer chamar a sua equipe para você conversar. Eu acredito, e aí eu falo, e vocês vão concordar comigo, e muitas vezes alguns líderes concordam, só em 3 perguntas que eu faço eles já me respondem. A sua equipe erra o tempo todo? A sua equipe nunca faz um trabalho bacana? Porque são as palavras que você usa. A sua equipe não está dando o resultado que você precisa? Se ele me responder sim nas 3, eu vou dizer para ele que ele é o responsável por tudo isso. Porque se ele tem noção desses 3 pontos e ele ainda continua com a mesma equipe, é ele que precisa mudar a equipe, já que ele é o líder. Não tem outro jeito. Agora, se ele vai para essa generalização e depois nós vamos conseguindo afunilar, é onde há o elogio. Nós não batemos a meta neste mês, mas nós já conseguimos nos ultrapassar com relação ao mês passado, nós já conseguimos mudar algumas estratégias, economizar, ser mais ágil. Olha a quantidade de coisa que a gente pode ir elogiando e abastecendo essa equipe para que ela vá conosco para onde a gente quiser, que é o que o Dale sugere. Ao fazer isso, você se coloca no lugar do outro, entendendo que criticá-lo não é a melhor maneira de aproximar-se, já que isso não o convencerá do erro. Toda vez, vamos lá, se eu falar assim pra vocês estão tudo errado de estar aí me assistindo, vai ter um monte de justificativo. Mentira, vocês estão todos certos, viu? Muito obrigada por estarem aí. Mas vocês vão vir com uma defesa. Nós somos seres humanos reativos. Presta atenção se você chegar num amigo seu, num cliente seu, alguém, mesmo cliente, você nunca fala que ele tá errado. Mas ele tá lá com o papel e fala assim, nossa, tá errado aqui, olha, que tá tudo errado isso aqui. Ele, não tá errado. 50 mil coisas a pessoa arruma para dizer que ela não fez errado. Mas quando você vem mostrando onde é que a pessoa pode melhorar, ou você vem mostrando o que ela já fez de bom, então, por exemplo, de novo aqui no nosso slide. Poxa, o slide está lindo, está maravilhoso, os meninos mandam para mim com uma antecedência excelente, que me dá tempo de estudar. Um belo de um dia vai me mandar um slide com um pedaço faltando. A primeira coisa que eu tenho que fazer, primeiro chamar um dos meninos e falar assim, gente, o slide ficou maravilhoso, só tem um trechinho lá que a gente precisa dar uma arrumadinha. Olha como é diferente. Eu falo, ai, nossa, recebi o slide cheio de problema. Cheio de problema? A PNL fala, cuidado com essa generalização. Nunca, todo mundo, cheio, ninguém. Você conhece agora todo mundo agora, inclusive as freiras enclausuradas lá do Haiti. Todo mundo, elas também vão? Todo mundo vai à festa, mãe, só eu que não vou. Nossa, os pigmeus também estão indo. As tiazinhas que oram 24 horas, as mulheres girafas da África, todo mundo está indo.
né? A PNL brinca muito com isso. Elogiar sem bajular. Os elogios são necessários para fazer novos amigos, pois fazem as pessoas se sentirem importantes, criando uma conexão duradoura e capaz de gerar influência. Gente, vamos de novo para o que é empatia e o que é simpatia? Simpatia gera desconexão. O que é simpatia? Ai, que brinco mais lindo. E aí, você já viu aqueles vendedores que querem ser simpático? Nossa, que lindo esse anel. Ai, eu tinha um igualzinho. Ai, nossa, que blusa maravilhosa. Nossa, minha mãe comprou uma idêntica. Nossa, e essa calça? Você comprou lá no camelô? Isso é simpatia. A pessoa quer se aproximar de uma forma que mal ela sabe que pode me distanciar, né? Porque ela pode estar falando de uma coisa que pra mim causa uma pequena, ai, nossa, coloca esse decote aqui. Opa, pode me dar uma repulsa ou pode me dar um distanciamento. A empatia é você olhar para o outro e ser genuíno no que você fala. Nossa, que interessante esse seu anel, gostei muito dele. E ponto. Nenhuma comunicação empática começa com pelo menos. Ai, gente, hoje eu não tô legal aqui, sabe? Eu vim trabalhar, mas eu não tô bem, não tô me sentindo bem. Pelo menos você tem um emprego. Nossa, não tá legal o meu relacionamento com a minha família. Ai, pelo menos você tem uma família. Isso a gente tá achando que tá sendo simpático. E a gente tá elogiando, a gente não tá. Muitas vezes é melhor a gente ficar em silêncio. E os elogios sinceros são aqueles que você pode mensurar e a pessoa pode sentir. Porque não adianta você elogiar uma pessoa com uma coisa que ela não tem, porque ela vai sentir que é falso. Então não adianta. Sendo assim, devemos apreciar os demais sem entrar no campo da bajulação, fazendo elogios sinceros, já que para conseguir o que queremos delas, devemos ter uma visão sobre a situação, mencionando o que precisam para despertar o interesse. Como é que eu consigo chegar num grupo, por exemplo, de estudantes de uma escola pública para falar sobre comunicação, empatia e programação neurolinguística para meninos de 16, 17 anos, numa postura assim, com essa cara, e já com a intenção, já com a energia de dizer, eles não vão me entender porque eles não têm ideia. Aí começa, ai, que lindinhos que vocês são. A pessoa percebe na hora. E o que é o bajulador, gente? O bajulador é aquele que não está nem aí para encantar ou influenciar o outro. O bajulador, ele está sempre em busca de algo bom só para ele. É aquele que, às vezes, e isso eu ensino muito nos meus treinamentos personais, é aquela pessoa que engole tanto sapo, porque ela não tem noção de como ter uma comunicação melhor, que ela opta por bajular e por trás ou por dentro se matar. É aquela que fica o tempo todo, ai, chefe, imagina, querido, você é ótima. E no café é o que mais sapeca o chefe. Na hora que chega em casa é o que mais passa mal. Fica claro para vocês, elogio e bajulação, a diferença? Elogiar é ser honesto, é ser empático ao outro. Né? Se você chegar para mim e falar assim, nossa, Lili, como você é fitness, estou muito feliz. Eu falo, tá me bajulando. Não sou, não. Tô indo pra academia batendo a cabeça na parede. Todo dia de manhã eu desço arrastada, mas vou. Mas eu não sou fitness. Eu estou buscando mudar um hábito porque eu acredito que a mudança de hábito pode me fazer melhorar, principalmente esse que é um hábito, esse é um hábito angular, nós já conversamos sobre isso. Eu tenho certeza que esse hábito pode mudar outros na minha vida, principalmente de alimentação. Agora, me chamar de fitness. Ou então chegar pra mim e falar assim, nossa, Lili, você é tão meiga. Oi? Eu posso ser uma pessoa extremamente empática, mas eu sou brincalhona, eu falo alto. Então, às vezes, a pessoa ela quer que eu ache que ela acha aquilo de mim, para eu só dar para ela o que ela acha que ela precisa. Isso acontece muito com lideranças e liderados. Bom, demonstrar importância começa por um sorriso, é fundamental, pois eles são a nossa porta de entrada para novas oportunidades, aumentando as chances de sermos lembrados. Gente, o sorriso é a chave universal do rapport. É a comunicação maior sem precisar abrir a boca. Mas não é o sorriso assim. Lembra do alinhamento completo da comunicação? Isso aqui isso não é sorriso, não. O sorriso é aquele que você consegue sorrir com a boca e com os olhos. É um sorriso assim. E que às vezes você não precisa abrir a boca. Só assim. É possível com uma expressão você sorrir para o outro. E esse sorriso não deve ser um sorriso sarcástico.
Porque aí nós vamos voltar para a nossa comunicação errônea, em que o outro já vai sentir que você não está sendo verdadeiro com ele. É aquele assim, querido, fala, eu tô aqui todo para te ouvir. Só que quando você não sabe trabalhar a sua comunicação não verbal, e a comunicação não verbal não mente como a verbal, você tá ali conversando com a pessoa, daqui a pouco ela começa a falar uma coisa que você não gosta, a cara vai fazendo assim, bugando igual bom. E aí já é fácil perceber que aquela comunicação já tomou um rumo errado. Atrelado a isso, é preciso sempre lembrar-se do nome de todos. Outra chave do rapport é você falar as pessoas pelo nome. Coisinha, psiu, mocinho, não esqueci seu nome. E às vezes, não sei se você já aconteceu isso, mas quando a gente é adolescente ou mais jovem, na escola, que a gente chega uma colega nova que a gente não quer que ela entre na turma, que a gente está com inveja, aí a gente cumprimenta todo mundo e fala, querida, esqueci seu nome. E o nome da pessoa, e ela fala, fulana. E a gente já deixou claro. Por quê? Chamar as pessoas pelo nome demonstra que, independentemente qual cargo que ela ocupa, ele já deu um exemplo aqui do presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, ele não esquecia o nome de ninguém, porque ele achava que todo mundo, ele tem certeza, que todo mundo é importante, independentemente do cargo que ocupa. Então chame as pessoas pelo nome, sabe? Às vezes é complicado, por exemplo, eu gosto que me chame de Lili, mas se me chamar de Liliane também não tem problema nenhum, já assumi que Liliane também é bacana. Mas sorria, chame as pessoas pelo nome. Isso é bom em palestras, tá? Eu ensino aos meus alunos que toda vez que você vai dar uma palestra, que a pessoa participa, faça de tudo para perguntar e o seu nome e responda com o nome e depois cite aquela pessoa pelo menos mais uma vez durante a palestra. Porque você faz com que as outras pessoas sintam o seu interesse genuíno por todos que estão ali. Quando você cita o nome 2 ou 3 vezes de uma pessoa que é seu espectador. Ou seja, você sai da posição de bam, bam, bam e vai para a posição de tamo junto. É uma técnica, de graça essa, hein, gente? Briga não leva a nada. Não se deve discutir com ninguém, já que o único resultado é a perda. Você perde quando ganha a disputa, pois afasta a pessoa e se estiver errado, perde novamente. Já falamos sobre isso, né, gente? Para não cometer esse erro, precisamos respeitar a opinião dos outros, evitando dizer que estão errados, reconhecendo nossos erros de maneira empática e olhando a situação em que as pessoas se encontram. Aqui é interessante a gente deixar claro que ele fala de reconhecer os nossos erros. Não é como a gente faz quando a gente faz com uma criança, que pra mim é meio que absurda, né? Lindinho, não tem problema, isso já aconteceu com a mamãe, e é mentiroso. A ideia que ele fale é que a gente crie rapport quando a gente conte pra vocês, olha, eu já vim fazer um ao vivo aqui, que eu gaguejei, que eu errei, que não foi bom, eu entendo perfeitamente que a gente fica tenso, que a gente fica nervoso, e eu acredito que se você ficar mais calmo, respirar, chegar um pouco mais cedo, vai ficar muito mais fácil para que você não entre nesse medo, nessa confusão. Eu falei para um palestrante, um professor daqui, né, pode ser, que está chegando muito em cima da hora, chega muito afoito, em vez de falar, você está errado de chegar a esse horário, que você não está dando importância. Não, a importância para ele é chegar 2 minutos antes, que ele se sente preparado. Então, em vez de eu falar que ele está errado, eu posso mostrar que eu já cometi alguns erros e ele pode tirar como exemplo. Isso pode acontecer, e eu tenho aprendido isso muito no meu relacionamento atual, que eu sou a rainha do achar que eu tenho solução para tudo, né? Eu sempre tenho uma solução, talvez por conta do que eu estudo, e muitas vezes eu acabo sendo essa pessoa que aponta erro. E hoje eu quero fazer aqui um compromisso com vocês, eu não aponto mais. Agora eu quero mostrar caminhos. Seja uma pessoa que mostre caminhos, em vez de ficar apontando o dedão. Um dia terei a oportunidade de falar para vocês o que significa esse dedão. Acho que eu já falei uma vez, né? Esse dedo aqui quando se aponta para o outro. Se colocar no lugar do outro, respeitar a opinião do outro, é entender que o outro representa a realidade a partir da vida que ele tem. Que as percepções que ele tem da realidade atual vêm de tudo aquilo que ele viu, ouviu ou sentiu. Ou seja, é diferente da sua opinião. E opinião é opinião, fato é fato. Se vocês estão discutindo um fato, o outro precisa dar a opinião dele, você tem que compreender que a partir dos olhos e da vida e dos pés e do jeito que ele vive, aquilo é o caminho mais correto. Você pode colocar o seu e você chegar em um denominador comum, mas nunca gritando, nunca brigando. Vamos lá, mudar é necessário. Como fazer as pessoas perceberem, né? Fazer com que as pessoas percebam que é necessário mudar?
Crie pistas para que elas descubram seus erros. Em vez de ficar apontando os erros, dê sugestões, faça perguntas. Ei, você acredita que essa forma de comunicação com seus liderados, ela tem dado resultado? Consegue me apontar alguns pontos? Olha, vai criando pistas. Apresentar erros com sugestões de melhoria, sabe? Em vez de chegar na sua reunião de liderança, já lá falando, vocês têm que... Já leva lá, olha, trouxe uma ferramenta nova para melhorar a vida de vocês. Ó, trouxe uma palestrante aqui para ajudar vocês. Ó, trouxe um curso da Voito aqui para contribuir com vocês. É apresentar melhoria. Expor seus erros, cobrando dos demais seus deveres, sem envergonhá-los e elogiar seus progressos, sejam os progressos maiores ou menores. Dale fala que você deve comemorar com outros as pequenas conquistas deles e mostrar o progresso como um todo também. E ele fala uma coisa que é muito interessante: nunca deixe as pessoas, com a sua comunicação, perder o lugar de protagonista das suas próprias vidas. Né, de você envergonhá-las, de mostrar que elas são pequenas ou menores. Você pode estar causando nessas pessoas um mal tão gigantesco, e aí eu falo já com programação neurolinguística, filtrando essa pessoa de tal forma que tudo em torno, por causa de uma palavra, por causa de uma frase, o entorno da vida dessa pessoa todinho vai ser prejudicado. Aí eu vou perguntar, como eu pergunto nas minhas palestras, nós somos contagiantes. Como é que você tem contagiado o outro? Se uma palavra pode filtrar o outro para ele sofrer... Gente, eu já vi gente sofrendo por causa de frases assim, você nasceu para puxar carroça. Por 40 anos, a gente tem que limpar isso daí. Eu, com vários filtros. Como é que você está filtrando as pessoas? Mostrar as vantagens de fazer o propósito. Por que você deve fazer isso? Por isso que eu falo, não se lidera sem o porquê. Não se vive sem porquês. Meu filho, e aí a comunicação não violenta, ela fala, em vez de você chegar para o seu filho e falar assim, tira esse microfone daqui, por quê? Porque eu quero. Isso é uma comunicação violenta, porque você está sendo uma pessoa autoritária. Então ele fala sempre dos porquês. Meu filho, tira esse microfone daqui, porque é mais interessante ele sair do meio, porque se a gente correr, a gente vai esbarrar e pode quebrar este microfone. Olha como é diferente a comunicação. Para aplicar na sua vida, vamos? Se quer se tornar mais próximo de alguém, não deve criticá-lo. Comece por elogios sinceros. Lili, a crítica faz crescer. Eu também concordo. Eu concordo. Mas nós já falamos aqui pra gente tomar muito cuidado com as frases feitas. De que, se for crítica positiva, ok. Se for negativa, não ignore. Cuidado, isso é frase feita. Eu quero que você entenda que o crítico aqui que ele está dizendo é a pessoa que vive vendo erros e defeitos. E não o crítico que elogia, o crítico que é sincero. Né? Um crítico de cinema, por exemplo, não é um cara que só fica falando coisa errada. Um crítico de gastronomia também não é um cara que só fala o que não presta. Concorda comigo? O crítico, ele coloca pontos de melhoria, ele coloca pontos de acertos. E aqui o que ele está dizendo o criticá-lo o tempo todo apontar o erro. Cuidado com as frases feitas que você está se filtrando a vida toda. É assim mesmo, mulher é assim mesmo. Quando... Cuidado. Coloque-se no lugar dos outros sendo empático. Colocar no lugar dos outros, gente, a Teresa Wiseman, ela fez uma pesquisa, você encontra isso na internet, e um dos pontos que ela fala é que empatia é você se conectar, encontrar em você algo que faz você se conectar com o que o outro está te dizendo. Buscar algo que fez. Isso é empatia. Então você está me contando de uma vez em que você foi humilhado no trabalho, que está triste. Em vez de eu falar, imagina, isso não existe, é eu me conectar com essa sensação e falar, eu já senti isso em algum momento. E não é gostoso. Outro ponto que ela fala é olhar no outro e perceber que também pode acontecer contigo. O terceiro ponto é não julgar. E o quarto é comunicar isso. Então, para você ser empático, é se conectar com o outro, não é você ficar ouvindo o outro. E pelo contrário, uma das coisas que é mais importante que o Dale fala é que para que eu possa ser bem empático, eu tenho que ouvir as pessoas, ouvir mais. Quanto mais eu ouço, ele fala, quanto mais eu ouço, eu sou mais sincero naquilo que eu tenho que mostrar para ele. Então, ouça, perceba o que está por trás daquela emoção. Dale fala que por trás de uma
Aí a PNL também fala, né? Por trás de toda ação existe uma razão, um motivo para agirmos. E o Dale fala que por trás de toda ação, de toda comunicação de uma pessoa, há uma emoção. Identifique essa emoção, que você vai ser mais assertivo, faça com que as pessoas se sintam felizes de ter você por perto. Fale menos sobre você e passe a escutar mais. Segredo do rapport. Gente, vamos lá! Comece a chamar as pessoas pelo nome na sua própria conversa. Atente-se genuinamente para o que a pessoa está falando. Então agora, nesse minuto, voltando do almoço, olhe para a pessoa, sorria, presta atenção, cuidado com as palavras. Não é o que falamos, é como falamos. Não adianta você estar falando assim, estou prestando atenção em você e seu olho está para baixo aqui, você não está prestando atenção. Alinhamento do seu verbal e do seu não verbal. E sempre que possível, dê um sorriso na sua própria conversa. Bom, fico feliz demais de estar falando com vocês aqui sobre este livro. Se vocês querem mais, nós temos muito mais. É só você nos acompanhar nas redes sociais. Aqui, youtube.com/Grupo Voito, nosso canal no YouTube, nossa página no YouTube. Você também pode se cadastrar no Pocket Book for You. E eu quero te convidar, então, ainda nesta semana, nós vamos ter um workshop de inglês para processos seletivos, começando na quarta, dia 27, encerrando na sexta, dia 29. Saiba tudo o que você precisa saber para não reprovar em um processo seletivo pela falta de conhecimento da língua inglesa. Esse eu vou assistir porque esse eu arranho pra caramba. Semana que vem nós vamos falar sobre este livro simpaticíssimo que eu tô com ele aqui atrás, Business Model Generation, a inovação em modelos de negócio. Ele é tão incrível que quando eu li pela primeira vez o resumo, eu fiquei encantada com o novo jeito de fazer, que é um processo, um novo processo, tá? Para aplicar aí na sua empresa. Muito obrigada pela sua participação. Eu volto na segunda-feira com este livro aqui, um dos livros visionários, inovadores e revolucionários. Para a gente conversar na segunda, acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Até segunda, tchau, tchau. E aí, gostou da nossa resenha de hoje? Bom, mas o nosso bate-papo não precisa parar por aqui. Deixe seu comentário, dê sua sugestão, dê a sua opinião. E curtindo e compartilhando este material, muito mais pessoas vão ficar por dentro de tanto conteúdo maravilhoso. E na semana que vem você já sabe, né? O YouTube avisa quando tem vídeo novo. Agora, você quer ser avisado? Então faz um favor para mim. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você não perder nada.